Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e a Senhora me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Abençoe minha mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos para mais uma meditação do Livro do Céu, que é do meu 11. Para quem atua na divina vontade, Jesus dispõe as intenções. Outra vez estava pensando como seria melhor oferecer nossas ações, orações e etc. Então a Luísa ali, ela estava pensando como seria melhor, oferecer as ações e orações, se como reparos, como adorações e etc. Então o meu sempre benigno Jesus me disse. Então aqui vamos ver o que Jesus falou para ela e fala para todos nós hoje, na divina vontade. Minha filha, quem está em minha vontade e faz suas coisas porque as quero eu, não é necessário que ela disponha suas intenções. Estando em minha vontade, conforme obra, reza, sofre, assim eu mesmo as disponho como mais me agrada. Então Jesus, ele dispõe isso como mais agrada a ele, porque estamos fazendo a vontade dele, e não a nossa. Então ele vai colocar as nossas ações e intenções em nós, é ele mesmo que coloca em nós, e ele dispõe elas do jeito que ele quer, Se me agrada a reparação, tomos por reparação. Agrada-me por amor, tomo como amor. Sendo eu o dono, faço com elas o que eu quero, o que quero. Então ele faz com nossas intenções o que ele quer, Não assim como quem não está em minha vontade. Dispõe eles e eu fico à vontade deles. Porque, quem não vive na divina vontade, são elas que escolhem, para aquilo que elas querem, que colocam, suas intenções naquilo que elas escolhem, E Jesus fica, ele na vontade delas, E na divina vontade é o contrário, A alma faz aquilo que é da vontade de Deus. E vou falar assim o que aconteceu comigo de ontem, que assim foi algo que Jesus, ele colocou em mim uma intenção que ele queria. Porque assim, a minha irmã lá do sul me chamou no WhatsApp para conversar, e aí ela estava me enviando fotos do jardim dela. As flores lindas, uma mais linda que a outra, todas coloridas. Tá muito lindo o jardim dela, olha, parece um pedacinho do paraíso. Aí ela enviando as fotos, nós conversando. Aí, entre uma foto e outra, ela enviou uma foto de um senhorzinho deitado numa cama de hospital, bem de cabelinho branco, já velhinho, e com, assim, oxigênio ele estava. E aí ela me falou, mana, você nem vai conhecer mais. Ela falou, assim, porque quando nós viemos para cá, eles, antes de vir, eles também tinham ido embora do sul. Agora eu nem sei onde que eles residem agora,
nem sei aonde que é, mas enfim, que ele estava, quem enviou foi uma amiga dela lá que estava visitando ele lá no hospital, e aí enviou essa foto e então ele é conhecido, né? A família se criou lá junto, onde eu morava lá no sul, né? A família dele, ele tudo. A filha dele estudou comigo e com minha irmã até a 5ª série, então nós já temos, né, 61 anos, então ele é bem idoso. E aí eu disse, senhora, coitadinho, daí eu falei, que Deus tenha misericórdia desta alma e que descanse. E daí eu falei para ela assim, mas que seja feita a vontade de Deus. Aí a gente continuou na conversa, até ela vai vir para cá em setembro, ela disse, semana eu vou te levar umas mudinhas das flores para plantar ali. E eu estava focada nas flores, né? Aí até assim esqueci, né? E a gente continuou conversando, mas entre a nossa conversa me tocou bem no meu coração assim, reza o terço da misericórdia para esta alma. Então, naquele momento eu senti bem forte dentro de mim, assim, que Jesus me fez voltar para aquele senhorzinho, os pensamentos eram dele, né? Porque nós, na divina vontade, somos um nada, né? Se ele não coloca aquilo que ele quer em nossos pensamentos, a gente não pensa em nada, né? É ele que pensa em nós, né? Através de nós. Então ele me tocou assim que de rezar o terço da misericórdia, reparar a alma e rezar, né, o terço da misericórdia. Aí eu e a minha irmã terminamos de conversar, né? Aí eu fui no meu quarto, reparei, fiz a oração da reparação e rezei o terço da misericórdia para a alma dele, né, e para todos os agonizantes daquele dia, né? E então, assim, é Jesus que colocou, através da minha irmã, aquela foto que enviou que ele estava querendo que rezasse o terço da misericórdia para aquela alma, né? Não, porque assim, na divina vontade, não é a gente que vai à procura, né, de assim, naquilo que a gente quer colocar as intenções, né? Mas é de Jesus em nós, né? Que coloca as próprias intenções que ele quer, que ele deseja, né? Então eu contei assim, falei nisso para entender melhor, né, quando acontece na vida da gente mesmo essas coisas, é mais fácil, né, para ter um entendimento melhor, né, que na divina vontade é Jesus, né, que coloca as intenções em nós, né, e que pensa através de nós, porque nós somos um nada, né. Então era essa a reflexão. Deixa eu ver no final aqui, então, como ele fala, né, sendo eu o dono, faço com elas o que quero, né, e não assim com as quem não está em minha vontade, dispõe eles, e eu fico à vontade deles, né. Então era essa a reflexão. Jesus, eu confio em vós, fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, minha senhora me ama, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Abençoe minha mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos para mais uma meditação do Livro do Céu, que é do volume 6, do dia 14 de março de 1904.
Pela necessidade dos tempos, Jesus pede o silêncio porque quer castigar. Encontrando-me em meu estado habitual, depois de muito esperar, o bendito Jesus saiu de meu interior. E eu, querendo falar, me pôs o dedo na boca, dizendo: cala-te, cala-te. Eu fiquei mortificada e não tive mais coragem de abrir a boca. E o bendito Jesus, vendo-me tão mortificada, acrescentou: minha querida filha, a necessidade dos tempos traz o silêncio. Porque se você me fala, sua palavra ata minhas mãos e jamais chego aos fatos de castigar como convém. Então ali na época, né, Jesus pedia para Luísa silêncio, porque senão as palavras dela, se ela não aceitasse, né, os castigos, os flagelos, se ela não aceitava, Jesus não conseguia castigar, né? Então, os tempos traz o silêncio, as necessidades dos tempos. E hoje também tem as necessidades dos tempos de hoje, né? De como está as coisas, como está o mundo lá fora, né? Nossa, a gente sabe que as coisas no mundo estão tudo virado pelo avesso, né? Então, é tempo de silêncio também, porque temos que, a gente vendo tudo isso acontecendo, né? Temos que deixar Jesus, Deus livre, né? Para mandar os flagelos como Ele quer, né? Porque a Luísa aqui, ela se mortificou, né? E se calou, né? E nós também temos que fazer a mesma coisa, né? Nos mortificar, nos calar, né? Porque se na época, né? Naquela época tinha a necessidade de flagelos, dá para imaginar hoje, né? Porque ali foi em 1904, né? E agora, né? Quantos anos se passaram e como aumentou a rebeldia, né, da vontade humana no mundo, então as necessidades é mais ainda, né, de flagelos. Porque nós também hoje, se vamos começar a rezar para que Deus não mande os flagelos, não podemos, né, porque Deus, temos que deixar Deus livre para Ele castigar como convém, né, como Ele quer. Porque Ele sabe, né, de todas as coisas. E aqui Ele fala sempre: por isso é necessário que entre você e eu tenha lugar por algum tempo o silêncio. Temos que silenciar, né, rezar. Rezar não para que acabe os flagelos, não, mas para a conversão da humanidade, né, pela reparar a todos, né, e nos mortificar, né? Aceitar isso. Porque Deus, as almas, né, tem que se voltar para Deus, para que reine a divina vontade no mundo inteiro, né? Porque Deus, Ele é um Pai bom, e não é que Ele quer castigar, Ele não quer castigar ninguém, mas por causa da rebeldia da humanidade, né, Ele se vê obrigado para o equilíbrio da justiça, né? Porque tudo está fora da ordem, né? E para equilibrar a justiça, Ele precisa mandar os flagelos, né? E para a humanidade inteira, para as almas, né, se voltar para Deus, amar a Deus e adorar a Deus, né? Reconhecer a Deus como Pai, porque Ele quer que todos, né, voltamos à ordem como saímos dele. Então, Deus tem que estar livre, né, para mandar os flagelos, para que o homem compreenda, né, através dos flagelos,
e se volte para Ele. Porque nenhum pai, né, como eu falei, não quer castigar o filho, mas Ele manda os flagelos, castigo, para que, pelo bem dos filhos dele, né? Porque Ele ama a todos e Ele quer todos com Ele, né? Então, para se voltar para Ele, Ele se vê obrigado, né, a mandar os flagelos. E enquanto isso dizia, ele lançou um cartaz no qual estava escrito: são decretados flagelos, penas e guerras, e desapareceu. Então, né, ali no Jesus, né, a Luísa via um cartaz, né, que estava decretado os flagelos, penas e guerras. E hoje a gente vê, né, tantos flagelos acontecendo, né, porque também ontem nas notícias, né, a gente viu, né, em Palotina, no Paraná, um silo, né, de uma cooperativa, né, que explodiu lá, né, e matou umas quantas pessoas, mas são flagelos, né, flagelos que precisa acontecer, né, para o equilíbrio da justiça, que tudo tem um para quê, né, e que para que as almas, né, se voltem para Deus, que reconheçam Deus como Pai, né. Então era essa a reflexão. Amém, Fiat.